Hoje a gente vai falar um pouco de Flutter, mais precisamente as extensions. Então, se você ainda não tem bastante conhecimentos sobre extensions no Flutter, fica aí no vídeo que a gente vai falar um pouco sobre esse cara. Fala galera, eu sou Rafael Pontes, programador especialista Flutter. Trabalho com mobile aí há bastante tempo. Dessa vez eu trouxe ali um artigo muito interessante para vocês, onde a gente trabalha ali um pouco mais sobre as extensions no Flutter. Vou explicar para vocês o que é, como usar, o motivo de usar e tudo mais. Então fica aí, vamos lá. E claro, vale sempre lembrar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, deixa o like, comenta aí embaixo suas dúvidas ou sugestões para que eu e qualquer outra pessoa que esteja assistindo esse vídeo consiga ler, melhorar ainda mais o conhecimento. Bem, eu trouxe aqui esse artigo, Flutter Extension Toolkit. Então, esse artigo aqui foi escrito pelo Punit S. Upper. Foi escrito agora dia 21 de abril de 2025. Tem 315, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então, aproveitem e apoiem aí o Punif, que ele fez aqui um artigo muito interessante. Já deixa o clap aí no Medium, tá? Bem, e o que ele diz aqui? Vamos lá, vou traduzir aqui para português para ficar mais fácil para todo mundo. Então é um kit de ferramentas de extensão para o Flutter, cria aplicativos limpos e escaláveis com extensions no Dart. Então o Flutter ele é adorado pela interface, tarará, mas à medida que o projeto cresce, né, cresce também os boilerplates. E aí ele está aqui explicando, né, o motivo de você usar os métodos extensions, né, no Dart. E aí eu já vou antecipar vocês aqui no vídeo que a gente vai trazer essas extensions para dentro da nossa arquitetura Flutter. Então se você ainda não baixou, né, a arquitetura oficial Flutter, que eu já venho trazendo aqui várias vezes no canal, já trouxe uma vez no canal, essa aqui é a segunda vez que eu estou trazendo a arquitetura Flutter oficial, né? Basicamente a documentação com a estrutura onde você consegue fazer aqui o clone desse repositório e já desenvolver o seu projeto a partir dele, já todo estruturado, sem ter que fazer do zero. Então é importante que sempre que vocês quiserem começar, vocês podem fazer um fork desse repositório no projeto de vocês. Também vou deixar o link dele na descrição, mas essas extensions, então, todas a gente vai levar para dentro do nosso repositório lá, tá? Então bora ver aqui o que ele faz, né? Então esse kit de ferramenta abrange auxiliares de rede. Vou até colocar aqui em inglês novamente, que às vezes a tradução atrapalha mais do que ajuda. Então é Network Helpers, Form Validations, Reusable UI Widgets, Theme and Color Palette Access, Navigation Shortcuts, Responsive Design Utilities, Global Helpers, Snake Bars, Models, etc. Shared Preference Access, 18N and Localized Date Formatting e Unity Test Friendly Pattern. Gostei, essa aqui ele deixa o teste unitário mais amigável, né? Cria um padrão. Então bora lá. Eu não vou colocar todos, tá? Dentro, porque nem todos aqui se adequa ao nosso projeto, mas assim, os principais aqui a gente vai levar para lá, tá bom? Então eu já tenho aqui o meu projeto, deixa eu puxar ele aqui, certo? Aqui está o Flutter Oficial Archetype. Então a gente vai começar a codificar ele aqui e colocar todos as extensions. Aqui é Extension Methods, aqui ele está dizendo que esses métodos de extensions permitem adicionar novos métodos, getters e lógicas para tipos existentes no Flutter, que são os strings, as listas, build context, datetime, widget, etc. Então tem N tipos aí existentes no Flutter, a gente consegue manipular eles através das extensions, né? Sem que a gente tenha que modificar a classe original. Então é um recurso muito bom. Então realmente você está criando ali uma extensão em cima desse tipo, né? E um mais comum aqui é o capitalize, né? Que basicamente você recebe uma string de texto e devolve ela com a primeira letra maiúscula. Então, se eu passo flutter.capitalize, ele vai me devolver o flutter com o F maiúsculo, né? Essa aqui é muito comum ter nos projetos, então a gente vai adicionar também esse capitalize lá do nosso lado. De antemão, o que a gente tem aqui, né? A gente tem um que vai manipular o response do HTTP,
A gente não utiliza o HTTP no archetype, até onde eu sei. Até onde eu sei, a gente está usando o DIL, então a gente pode manipular a response do DIL. Vamos ver aqui como é que ele implementou. A gente pode até... Então vamos ver aqui onde é que a gente vai inserir as nossas extensions. Então se você prestar atenção aqui, a gente tem toda a nossa estrutura inicial. Aqui eu tenho um utilities. E a gente não tem aqui um arquivo chamado extension. Então vamos criar aqui, né, um extensions.dart. E todas as nossas extensions a gente vai inserir aqui, tá? Como a gente não tem um HTTP, então a gente não vai usar o HTTP, né? A gente vai usar o DIL. Então vamos ver se o response aqui eu já consigo importar o meu DIL. Ó, já importou o DIL.dart. Deixa eu diminuir mais aqui para ficar mais amplo, né, o projeto. Aí eu tenho aqui, se for sucesso, eu verifico se o status code, né, o meu status code aqui é um int nulo, né, então eu posso fazer assim. O Copilot já está me ajudando também a codar. Então, status code. Então, se meu status code for maior ou igual a 200, no caso, o status code for menor que 300, então ele é sucesso. Perfeito? Aqui eu coloquei 0 porque ele é... Como ele é nulo, né? Ele pode ser nulo, então eu estou definindo um 0. 0 não é maior que 200 e é menor que 300, mas nesse caso aqui ele não se enquadra, então ele deixa de ser sucesso se for nulo, tá? Beleza? Aqui no body, o erro que está dizendo que o body não foi definido, eu acho que não é body, é data no DIL. É isso aí. Aqui também é data. E aí eu estou dizendo aqui que ele vai decodificar, né, o data. Dar um JSON decode, né? Has map string dynamic. Beleza? E o segundo aqui, ele está dizendo que o data não pode ser referenciado antes de ser declarado. Ah, tá. No caso aqui eu estou chamando de data, né? Então aqui a gente vai mudar para body. Para ficar diferente do data. Então, body recebe o data, né? Decodificado. JSON decodificado. E aí ele adiciona esse message aqui, né? Ele retorna o body message ou algo não está funcionando, certo? E aí, caso estoure um exception, ele dá um unexpected erro occurred. Beleza? Chegamos aqui na nossa primeira extension. A gente converteu do HTTP para o DIL. E aí, como é que a gente vai utilizar? Aqui, ó. Então, a gente vai fazer aqui uma requisição. No nosso caso, vai ser o DIL. Vai obter o response e a gente vai conseguir, né, dar um is successful. Então, response is successful. Ele já considera como sucesso, ele executa o sucesso aqui. Se não for sucesso, ele executa o erro aqui, né? A gente tem validadores de forma, então vou copiar aqui esse cara também. Vamos voltar aqui para o nosso VS Code. String validators. Então, se eu tenho aqui isValid em meio, ele me retorna um regex. IsValid password. Aqui no caso a nossa validação é só se é maior ou igual a 8. Mas tem como colocar tipo uma letra maiúscula, uma letra minúscula, enfim, tem como a gente fazer isso também. A gente pode até colocar aqui, ó. O próprio Copilot já me sugeriu aqui um regex minúsculo, maiúsculo. Tem que ver aqui o que ele está garantindo. Eu não vou manter porque eu não tenho que ver o que esse regex faz, tem que traduzir ele. Aqui se o e-mail erro, né? Então ele chama aqui o isValid e-mail e retorna um null ou invalid e-mail. Password erro. Ele diz aqui, né? Se ele chama o método e retorna nulo caso for sucesso, senão ele já retorna aqui a string
Eu particularmente não curto muito usar assim, porque eu limito muito ao inglês, então se eu tiver uma plataforma multilínguas ali, né, multilocalização, esse cara aqui ele meio que fica limitado, mas como é uma extension e está dentro do projeto, você consegue tipo substituir facilmente aqui, aqui ou na aplicação, você pode retornar uma chave e trocar essa chave pelo contexto, né, da linguagem, o que não vem um caso. Então nós já temos aqui validadores de formulário, como é que a gente vai usar, né? Text form field, validators, aí o value você coloca um ponto e meio erro, né? Ou um ponto, ou você coloca também is valid password, então dá para fazer isso também, né? Lá no validator. Aqui a gente tem construtores de widgets reutilizáveis, né? Então, a parte do padding, então você consegue adicionar um padding all, então ele vai retornar ali um widget com um padding de valor que vai ser passado e ele retorna o widget, né, que foi passado. Aqui também ele dá um rounded box, né, então ele retorna ali, ele recebe uma cor e um radius, e aí ele retorna um container, box decorator de cor que eu passei, e um border radius, e aí ele coloca o widget, né, que você encapsulou dentro desse container. Também serve muito. Se quiser colocar um shadow, né, num componente também, ele faz a mesma coisa. Então, o container lá, ele vai encapsular o seu widget, que você dá um ponto shadow, né, nesse widget. Ele vai pegar esse valor, vai colocar dentro de um container e passar aqui esse box decorator, né, com box shadow, passando aí um colors black 12 com blue, que você passou aqui no parâmetro, né, que por default é 8. E a forma de usar é mais ou menos assim, eu coloco um text, né, aí eu já dou um ponto padding all 12, que aí ele vai criar um padding ao redor desse texto, ponto rounded box, né, passando essa minha cor aqui, um cinza 200, e passando um ponto shadow, né, então dessa forma que a gente também consegue manipular, no caso aqui do nosso widget, o texto. Pode ser um card, pode ser um list style, então vai muito da sua imaginação e da sua necessidade. Eu não vou replicar isso porque se trata muito. Eu não vou colocar aqui no nosso arquitetura oficial porque se trata mais de regra de negócio isso daqui. Então vai de acordo com cada um, mas vale mensurar aqui, né, que existe a possibilidade também de componentes, tá? Aqui a gente tem tema, né? Então a gente vai conseguir manipular os temas. Essa daqui também é muito usado. Então vou até copiar aqui para a gente estar trabalhando. Então build context. Então a partir do contexto da tela, né? Então se eu estou numa page, eu tenho o meu contexto, eu consigo recuperar ali o tema, né? O tema e data, apenas dando um context.theme. Eu consigo pegar o text_theme, né, dando um context.text_theme, e eu consigo pegar o color scheme, dando um context.color scheme, tá? E aqui esse color, ele já retorna o primary, então se eu pegar o context.primary, ele retorna o meu tema, mas como eu já tenho aqui em cima, não faz sentido isso daqui, então eu vou remover. E aí o uso é muito simples. E eu vou fazer a mesma coisa aqui para essas strings, né, que não faz sentido eu ter essas, né, sendo que eu já tenho a validação. A gente traz para dentro do validators e aqui no nosso caso a gente vai fazer a mesma coisa com o theme, né? Theme aqui a gente recupera o tema, o text color e o text theme e o color scheme, né? Então como é que a gente vai usar? Eu consigo pegar aqui o meu title text style, né? Eu dou um context text theme headline medium, como esse exemplo aqui, né? E aí você também consegue colocar dentro de um widget, né? Então eu criei lá o meu text, né? Mais ou menos assim. E aí esse text, sei lá, o Rafa deve.
E aí eu consigo colocar aqui o style dele, né? Que aí já seria o context. Como eu não tenho o contexto aqui nesse arquivo, fica como exemplo, né? Fica mais ou menos assim, né? Então, ele já pega ali o text, o headline 6 do meu text theme. Se é que a gente tem, eu acho que não é headline 6, é headline medium, large, essas coisas. Eu tenho que lembrar, não lembro muito de como utilizar, né? Mas é mais ou menos assim. E aí, mas eu quero mudar a cor, né, desse tema, então a gente também consegue trazer um copy with aqui. Copy with, mudando aqui a cor. Então é muito usado também, né? E aí a cor a gente também consegue recuperar a partir do nosso color scheme, né? Então aqui também daria para colocar sei lá, um context.color scheme primary. Ele também daria para recuperar essa cor, tudo a partir do contexto, né? Então observem que a gente tem num text aqui o style, que aí eu estou chamando do meu contexto, né? Text theme. E aí eu consigo fazer um copy with mudando a cor, que eu também pego essa cor do contexto. Então tem essas formas aí de implementar, tá? Dúvidas nos comentários, tá, pessoal? Se eu não estiver sendo tão didático, eu vou adorar responder vocês aí nos comentários. A navegação de rotas também, então aqui a partir do build context, a gente vai conseguir dar um push replacement e um pop. Esse aqui a gente tem um caso especial, eu vou explicar para vocês agora. Se eu só tirar esse import errado, como eu trouxe aqui o material, eu não preciso trazer o widget Dart, tá? O material ele já traz o widget Dart pra gente. Aqui na navegação, eu tenho um navigator, né? Navigator X, que aí ele faz navegação nativa usando o navigator of context. E a gente também tem aqui no nosso arquétipo, a gente tem o GoRouter, né? Então eu consigo também, além da navegação normalmente, né, a gente pode fazer um GoRouter X aqui a partir do build context, né? Então a nossa navegação oficial é o GoRouter. Então eu consigo trazer aqui um extension, tá? Copilot me ajudando mais uma vez, um extension do GoRouter, onde eu posso dar um context.go e ele vai fazer a navegação por default, né, do GoRouter. Deixa eu só importar o GoRouter aqui também nas minhas extensions. Então tá aqui a extension, eu consigo chamar, sei lá, fiz um cadastro da minha aplicação e aí o cadastro voltou sucesso, né? E aí eu quero navegar para minha segunda página, então eu consigo fazer aqui um context.go, né? E aí eu passo aqui a minha segunda página, né? No caso aqui eu passo o path. Pode ser para barra, pode ser barra success. Então vai muito de exemplo aí, né, para vocês. A possibilidade também de fazer esse tipo de navegação. E aí, além do Go, eu tenho o meu named, né, Go named. Dá para você exportar todos os métodos aqui do GoRouter. Então eu tenho vários aqui, ó. Vocês podem dar uma olhada aqui. Ó, parte de configuração. Cadê aqui os métodos? Ó, tem o CamPop. Ele verifica se eu posso fechar. Então vamos adicionar esse cara aqui. Então vou só copiar aqui o Go. Replace, push, pop. Pop antes não existe. Então can pop. Vamos usar aqui o Copilot. Aqui também eu tenho o Go Name. Então Go Name it.
GoNamed. Como é os parâmetros dele aqui? Ele recebe um name, um path parameters e um carry parameters. Então vamos pegar aqui conforme está o GoNamed, ó. Então eu consigo fazer assim, ó. E o extra também. Então vamos reaproveitar tudo. Então name. Beleza, é isso aí, ó. Aqui no Go também, ó, só tem o extra, então além do meu name eu consigo path e o extra. Aí aqui eu consigo também replicar o extra, então para o vídeo não ficar muito longo, né, quando eu for subir o código, eu subo com todos os métodos aqui do GoRouter, sem problemas, tá? Vamos seguir aqui com o nosso artigo, né, até para não ficar muito longo o vídeo. Responsive Layout Accessibility. Então a gente consegue também trazer ali o Media Carry Off Size, que mudou, né? Hoje tem uma forma melhor de implementar esse cara, mas vamos aqui trazer ele também. Então a gente tem aqui o Screen Size, né? Então é Media Carry Size Off, this, né? Que é o contexto. O this aqui, se você não entendeu, ele é sempre do tipo que está depois do on, tá? Então toda vez que eu for usar o this, dentro da extension eu tenho o meu on build context, então size off this aqui é o meu build context, tá? Aí eu tenho o screen width, que eu consigo pegar, screen height, que eu consigo pegar, portrait, aqui a gente pega a orientação, dark mode, tem como pegar também o brilho. Vamos ver se tem mais coisas aqui que o landscape, ó. Se não é por portrait, né? Pode ser landscape, a orientação da tela. Também a gente consegue fazer N formas aqui, né? O arquétipo está sempre como um bom ponto de partida. Arquétipo não, a arquitetura oficial nossa aqui. Lembrando, depois eu vou trazer sobre arquétipos, tá? Arquétipos é muito bom para o Flutter e vale muito a pena, tá? Outra aqui do Build Context, a gente consegue pegar o Fox. A gente consegue dar um Show Snake Bar. Passando aqui esse aqui é muito bom. Show Modal também, ele abre um dialog. Então, essas extensions aqui todas também são super válidos. Vou até Ctrl+C, Ctrl+V de forma fácil. E aí, como é que a gente chama, né? Então, context.hide keyboard, ele vai fechar o teclado do celular. Context show snack bar, saved, então ele vai abrir um snack bar de forma salva. E isso aqui deixa fácil porque você consegue personalizar todos os snack bars dos sistemas diretamente aqui no próprio extension dele, tá? Unity Test, a gente consegue criar aqui teste unitário, usando o contexto também. A gente não vai colocar esse cara, né? Tipo um extension safe value do tipo T. Aqui ele vai dizer que or default, então eu coloco o tipo, eu passo a classe, né? E aí ele meio que retorna o this, né? Se for nulo, ele dá um fallback. Ele vai dizer aqui, né? Se o meu score, né? O int nullable. Aí eu verifico aqui se eu quero imprimir o score, mas se ele for nulo por default, né, or default, ele vai imprimir o zero. Então aqui ele imprimiu o zero porque o int aqui, o score aqui em cima foi declarado como nulo. Local Storage Helpers, então aqui a gente usa o Shared Preference, deixa eu ver se a gente usa o Shared Preference, tá aqui, ó, o Shared Preference é usado na nossa arquitetura oficial, então a gente também pode estar trazendo para cá essas extensions, tá? Então, save string, get string or default, sei lá, tem mais outros N métodos, né? Set bool, get bool or default, save int, get bool or int. Então, tem N formas aqui da gente salvar usando o contexto. E aí eu chamo aqui meu pref
né, a instância, né, do meu shared preference. E aí eu faço aqui o pref pronto save string, né, passando a chave e o valor. E aí se a gente quiser salvar, né, eu tenho esse save string aqui, que é basicamente o set string. Aqui, pelo que eu estou percebendo, não vai mudar muita coisa não, tá? Eu tenho um save string key value, em vez de eu usar o save string do shared preference, eu posso só dar um set string diretão. Não muda muita coisa não, tá? Pois eu vou pensar numa extension mais usável para o shared preference, que a princípio achei que não ia ajudar muito não, sabe? Formatação, essa aqui também é muito boa de usar. Formatação de data, então às vezes você tem ali uma data no padrão americano, norte-americano, e você quer converter para um padrão brasileiro aqui, né, que é dia, mês e ano. Então a gente consegue dar um format aqui BR, eu vou até mudar aqui, format to BR. E aí a gente também consegue dar um format to US. Que aí o padrão vai ser mês, dia e ano. E aí a gente tem o outro também, que é o ano, o mês e o dia. Que é o padrão aqui. Então, geralmente não precisa modificar, que é como os sistemas mudam. Então, eu tenho aqui o meu data, né? Que eu pego a data local e subtraio dessa data 5 horas. Eu dou um post aqui, um print, né, de postDate.timeago. O timeago, ele vai pegar a diferença, né, de agora com a data que eu tirei, né, que são as 5 horas. E aí ele vai me retornar, né, 5 horas atrás da minha data atual. Eu consigo melhorar isso aqui também, obviamente, como qualquer outra regra. Se a data agora for igual ao date now, ele vai dar um just now aqui, interessante. Então esse retorno também dá para fazer. Eu consigo também criar ali fazer aqui um exemplo aqui para vocês de praxe. Então, eu consigo, por exemplo, criar aqui o meu post date, né? E aí eu dou um post date ponto format to br. E aí ele vai printar para mim o padrão, né, do to_br, que é esse mais ou menos aqui. Ó, tá aqui, ó. Criou para mim aqui o Copilot. Então esse aqui é o exemplo. Assim como o to_br também daria para fazer o to_s, que aí ele vai pegar o mês, o dia vai ficar aqui no meio, o mês aqui na frente, o ano aqui atrás, né? Então muito bom. Tô gostando do Copilot aqui para ensinar vocês. Ele está agilizando e muito, tá? Bom, é isso. Tá aqui o artigo do Punif. Então tem outras, eu vou deixar o link desse artigo aqui, né? Então ele tem 70 seguidores, ele publica bastante coisas aqui. Ó, Flutter CI/CD, isso aqui é bastante legal também. Então se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o like, tá? O seu like vai fortalecer muito o vídeo a crescer o meu canal aqui no YouTube, e eu dependo muito disso. Não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Esse tipo de conteúdo ele gasta muito esforço nosso ali pensando. Então eu preciso muito que você se inscreva no canal e comente caso você tenha dúvidas, tipos de extensions diferentes que normalmente você costuma usar. Comente aí embaixo para a gente estar adicionando no nossa arquitetura oficial Flutter, tá bom? Obrigado pelo apoio de vocês, obrigado por assistir o vídeo até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!